Crianças, a aula hoje é sobre a teoria dos capitais de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu entende que existe um processo de socialização pelo qual todas as pessoas irão passar. Ele chama esse processo de algo orientado pelo conceito de hábitos. Ou seja, quando você nasce, você é introduzido numa família. O que você aprende nessa família faz parte do seu hábitos primário, que é o modo como você vai agir, reagir, se comportar diante das diversas situações da vida. Por exemplo, se você nascer numa família conservadora, a tendência é que você tenha muita dificuldade em aceitar a alteridade, porque o conservadorismo resiste à questão da alteridade na sociedade brasileira. Por exemplo, se você nasce numa família conservadora, essa família no Brasil, ela possui uma orientação patriarcal. E o patriarcado no Brasil, ele rejeita a proposta de discussão de identidade de gênero nas escolas, rejeita a proposta de igualdade salarial entre homens e mulheres, porque as mulheres engravidam, rejeita a questão do racismo, dizem inclusive que não existe racismo no Brasil. Então, se você nasce numa família conservadora, a tendência é que você reproduza esse discurso. Agora, quando você vai para a escola, você começa a construir o seu hábito secundário, a partir do contato com diversas famílias, porque cada aluno possui uma orientação familiar diferente. Então, a tendência é que você comece a ampliar as suas interpretações da realidade, as suas visões de mundo. Nesse processo de ampliação das perspectivas, das visões de mundo, a tendência é que a gente comece a perceber, não tem problema não, a tendência é que a gente comece a perceber como a nossa visão de mundo é certa pra gente, mas pode não ser para o outro, não é? Agora, pensa comigo, vamos lá. O Pierre Bourdieu, quando ele olha para a sociedade, ele identifica campos sociais, onde as pessoas realizarão disputas por posições sociais, obviamente que de maior importância. Ninguém vai disputar uma posição social que não seja valorizada na sociedade. E nesses campos sociais, as disputas, elas podem ser favorecidas ou prejudicadas. Pensa comigo, como eu poderia obter alguma vantagem numa situação de disputa no mercado de trabalho? De acordo com o acúmulo de vantagens, que é o que ele chama de capital cultural. Só que ele vai falar que o capital cultural se manifesta em 3 estados: corporificado, objetificado e institucionalizado. Vamos lá. Corporificado, o seu modo de falar, o seu modo de pensar e o que você faz, as suas atitudes, normalmente correspondem à sua origem social. Notem que o hábitos primário exerce uma influência muito grande sobre o indivíduo. A origem social do indivíduo influencia em muito as suas opiniões, a sua fala, suas atitudes. Agora, tem um objeto, tem um capital cultural objetificado. É o tipo de leitura que você faz. Quais são os livros que você lê? Quais são as obras de arte que você aprecia? Você aprecia obras de arte? Você frequenta museus? Olha, agora, você frequenta bibliotecas, compra livros para ler sobre teoria política? Lembra que a política é o campo onde se decide tudo sobre a vida de cada um de nós. Olha como a ciência política é importante. Então, o tipo de leitura que você faz também vai influenciar o seu modo de pensar. Se você nascer numa família onde as pessoas são socialistas, a tendência é que você também interprete o mundo daquela forma. Daí a importância, quando você chegar na escola, do conhecimento de diversas construções teóricas no campo da política, para que você, enquanto cidadão, para que você, enquanto pessoa, com direito político, direito de intervenção no cenário político, no exercício da cidadania, consiga fazer uma análise do que acontece no país em que você vive, pelo menos. Agora, o Bourdieu vai falar também do capital social. Capital social diz respeito à sua rede de relacionamentos interpessoais. Gente, dependendo de quem você conhece, você consegue indicação para trabalhar numa empresa, por exemplo, tendo ou não competência técnica. Isso pensando em uma empresa. Agora pense em Brasília. Quantos dos nossos representantes, quantos dos nossos parlamentares são eleitos porque a população ignora
a política? Essa é a questão. Citar os parlamentares no exercício do poder governaram para quem? Para os seus eleitores ou para eles mesmos? Quando eles se apropriam do interesse público, quando eles governam para eles mesmos, quando eles fazem acordos prejudicando a população, tipo a liberação dos agrotóxicos, prejudiciais à saúde da população, inclusive votaram a questão da limitação da venda de produtos orgânicos. Você viu isso? Ué? Como assim eu não posso comprar um produto orgânico? Meu filho, isso vai ser controlado para forçá-la a consumir produtos com possíveis substâncias químicas tóxicas ao seu organismo. Essa é a questão. E quando você, talvez com câncer, procurar o SUS, o Sistema Único de Saúde, não conseguirá atendimento adequado. Então vamos lá, as mesmas pessoas que muitas vezes são contra o aborto votam nesses indivíduos que nos prejudicam diariamente, votando de repente o próprio aumento de salário. Vem cá, quantos dos pais de vocês aqui escolhem quanto vão ganhar? Acho que ninguém, né? Mas os nossos parlamentares, eles votam o próprio aumento de salário. Seria engraçado se não fosse trágico. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, filho. O que acontece? Quando você olha para o Poder Judiciário, quando você pensa no Poder Judiciário, você pensa assim, não, mas se acontecer alguma coisa errada, se prejudicar a saúde da população, né, um político, de repente, que está prejudicando a população, ele vai ser punido. Eu disse que nada era tão ruim que não pudesse piorar. Foi isso que eu falei? Sempre piora. Agora vamos lá, tem uma notícia interessante para vocês. Enquanto estamos torcendo pelo Brasil na Copa, vários parlamentares corruptos envolvidos naquele esquema de corrupção famoso, né? Políticos envolvidos naquela investigação do Lava Jato estão sendo absolvidos. São essas pessoas que fazem parte da minha geração que estão arruinando o futuro de vocês. Perguntas que surgiram na outra turma. O que nós podemos fazer para mudar? Nós podemos mudar com atitudes. Foi uma questão isso na outra turma, teve debate e tudo. Nós podemos mudar com atitudes. Vamos lá. Pensa pela ética do Kant. Em Kant, uma ação ética é aquela ação boa em si. É uma ação que em qualquer lugar do mundo será correta. Aí eu pergunto para vocês, seria correto que nós agíssemos de acordo com as normas sociais, violando a dignidade do outro, do nosso semelhante? Na dúvida, vocês podem pensar na Alemanha nazista. Na Alemanha nazista, ser ético significava silenciar diante do massacre, do genocídio promovido contra judeus, negros, comunistas, testemunhas de Jeová, homossexuais, deficientes físicos, deficientes mentais, ciganos. Obedecer ao código de ética dentro desse contexto histórico significava ficar em silêncio diante de um extermínio, de um ato contra a humanidade, contra a alteridade. Não ser ético naquele contexto histórico significava salvar uma vida, por exemplo. Então, quando você olha no Brasil, o que é ser ético, o que é a norma moral,
você tem que tomar muito cuidado se no exercício da sua prática moral você não está violando, prejudicando a integridade física e psicológica do outro. Porque o que se entende por ética hoje em filosofia envolve considerar a alteridade. Envolve olhar para o outro como pessoa, como ser humano, de modo a preservar o outro. Por esse motivo, a discussão em relação à legalização do aborto é tão complexa. Na próxima aula a gente pode fazer um debate sobre isso, porque teve um aluno conservador que me enviou inúmeros dados científicos sobre os motivos pelos quais ele era contra a legalização do aborto. E um outro aluno, com posicionamento político de esquerda, enviou para mim uma quantidade de argumentos também com dados estatísticos sobre os motivos pelos quais ele é a favor da legalização do aborto. Só existe democracia deliberativa se existir debate público. Se não existir o debate público, nós não construímos a democracia. E a democracia, ela deve ser aperfeiçoada. Por isso é fundamental o debate. Então, na próxima aula, vocês podem trazer as argumentações de vocês em questão em relação ao aborto. A turma que promoveu esse debate, na semana que vem, já vai falar sobre a legalização do porte de arma. É uma turma que gosta muito de discutir questões que geram polêmicas, que geram debates e que são importantes para a vida social. Porque é difícil você debater com uma pessoa com a qual você não concorda. Ali você está exercitando a prática do debate orientada pela lógica do respeito, da tolerância, que é um obstáculo ao ser humano. Não é difícil lidar com quem pensa diferente da gente? Daí a importância de fazermos isso com respeito, com tolerância, sem deboche. Isso é fundamental para aperfeiçoarmos o nosso modelo democrático. Combinado para a próxima aula? Vocês podem, inclusive, escolher a legalização do porte de arma, o aborto, algum tema. Tragam as informações e nós faremos o debate. Marisa, por favor.